Sejam bem-vindos ao episódio número 46 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um jogador de culto para a minha geração, quem cresceu a ver futebol ali no fim, ou melhor, na primeira década dos anos 2000, início da década de 2010, lembra-se perfeitamente de Ricardo Vaz-Té. Ricardo, antes de começarmos esta nossa conversa, deixo-te o meu agradecimento sincero por teres aceitado o meu convite e por estares aqui no Quatro Cantos do Mundo. Obrigado, Diogo. Antes de mais também, em primeiro lugar, quero dar graças ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela oportunidade também de me teres no teu podcast. Muito obrigado. Não, eu é que agradeço de forma sincera. Ricardo, antes de começarmos, acho que é importante darmos um bocadinho umas luzes a quem nos acompanha, a quem nos vê e a quem nos ouve. Fazer aqui um breve resumo da tua carreira internacional. O Ricardo conta com 5 países no estrangeiro no currículo, sendo que o primeiro deles foi Inglaterra, onde passou por Bolton, Hull City, Barnsley, West Ham e Charlton. Pelo meio teve 2 experiências, uma na Grécia e uma na Escócia, ao serviço do Panionios e do Hibernian. Depois passa também pela Turquia, no caso pelo Akhisar, e o último país no estrangeiro em que está é na China, onde representa o Henan e o Qingdao Wangai. Acho que não errei muito nos nomes. Não, está top, está top. Ótimo, ótimo. Ricardo, antes de começarmos a falar de cada uma destas experiências, a minha pergunta é bastante direita. Tu, quando começas a jogar futebol, tinhas realmente como objetivo ter uma carreira deste género, de andar por vários países, ou foi algo que foi acontecendo, digamos assim? Foi algo que foi acontecendo. Eu nunca pensei. Eu tenho vários irmãos e um deles muito chegado a mim, que é um ano acima de mim. Eu sou de 86, ele é de 85. Ele é que era muito ligado ao futebol, em termos de ver jogos, ter jogadores favoritos. Eu tinha era mais prazer de jogar. É uma Certo. coisa, era uma atividade que a gente fazia na rua, começando já na Guiné, porque eu nasci cá, fui para a Guiné ainda bebê, depois voltei só em 98, quando a Guerra Civil começou. Eu vim como refugiado e por aí continuei a jogar futebol, porque era algo que me saía natural. Futebol só ficou sério realmente quando eu fui para a Inglaterra. Para ser sincero, eu nem tinha noção, porque até quem me convence ou quem me diz, olha, vai e vai para o Bolton, ali joga o JJ Okocha e tudo mais, eu não sabia nem que era o JJ Okocha, para ser sincero. Então era tudo o meu irmão. Até a minha ida à Farense foi devido ao meu irmão. A minha ida a Massamá foi devido ao meu irmão. Então eu só queria jogar realmente, e claro, o meu irmão éramos muito chegados, então eu queria soltar perto do meu irmão. Mas tudo ficou sério e até no início foi um pouco confuso. Quando eu virei profissional aos 17, aí a pressão, as logísticas, o profissionalismo, tem que ser tudo à letra, a tática, e ficou uma confusão enorme. E levou tempo também a adaptar. Sim, não, Imagino que sim. foi algo que surgiu naturalmente e depois fui aprendendo a parte séria do futebol consoante o tempo. Exatamente, exatamente. Ricardo, eu tinha aqui mais para a frente para te questionar sobre isto, mas já tocaste no assunto. Logicamente não é o foco da entrevista, desta nossa viagem pela tua carreira internacional, mas há aí um dado que tu tocaste sobre a tua infância, esta questão de teres nascido em Portugal, teres ido para a Guiné e ter voltado na condição de refugiado por causa da guerra. A minha questão é simples, mas ao mesmo tempo complexa. Como é que uma criança lida com tudo isso? Como é que foi viver toda essa situação? De que forma é que isso te marcou? Gerações diferentes, eu acho que eu vim quando tinha 11, era junho, se não me engano, junho, julho, fiz 12 em outubro, então já estava ciente, inclusive vimos coisas absurdas, tipo bombas a cair, quando fomos para o Porto, porque saímos do primeiro cargo, o primeiro navio que foi desviado, era um navio de cargo que foi desviado para retirar pessoas. E inclusive era bombas a cair por todo lado. Mas do jeito que crescemos em Guiné, a gente cresce a ver tanta coisa absurda, então parecia um filme. Então eu não digo que, por exemplo, tenho trauma, eu não tenho trauma nenhuma disso. Eu cresci sempre vendo que a realidade é feia, é como é. E, inclusive, às vezes, o meu pai esteve a visitar há pouco tempo para o Natal
e ele estava a falar das pessoas que às vezes querem incitar guerra, né? E eles dizem, vocês não sabem o que é guerra. E quando fala dos acontecimentos, porque eles ficaram atrás, né? Lembras do vizinho de tal, olha, a bomba caiu, morreu este e perdeu a perna ao outro, mas fala com tanta naturalidade, Certo. como se fosse uma coisa normal. Hoje em dia, na cultura em que estamos, é completamente absurdo, mas quando vens daquela realidade em que algo sinistro acontece frequentemente, então não levas muito a peito, por aí dizer. Claro. Pá, é como te digo, acho que logicamente é uma realidade com a qual ninguém deveria lidar, mas fico feliz por, tal como dizes, não teres propriamente um trauma, teres conseguido avançar sobre a situação, de certa forma. Ricardo, gostava também de te questionar o que é feito de ti atualmente. Segundo os registros do 00, tiveste como treinador adjunto do Real Massamá, pelo menos nas 2 últimas temporadas, penso que é isso. Gostava de perceber como é que está a tua situação profissional, se estás ligado ao futebol, se queres continuar, como é que está isto? Sim, futebol é o meu mundo, né? Embora em 2018 virei cristão, tudo que eu faço desde aí é a luz do cristianismo, biblicamente falando. Quando parei, porque eu depois do Portimonense ponderei em voltar a jogar, mas depois tomei a decisão, estamos a falar de 2021, desculpa, mais ou menos setembro, outubro, decidi parar. Depois tirei mais ou menos um ano para refletir e ver em termos de... Porque a minha forma de pensar mudou, a minha forma de estar mudou, tudo mudou à luz do cristianismo. Então, era importante, se eu voltasse ao futebol, que seja na vertente de nunca contrariar o que eu agora acredito. Então, Certo. ainda estou numa fase de descoberta, para te ser sincero. Eu estou lidado a agenciamento por causa do meu ex-agente, por causa do meu irmão. Estou ligado ao vertente treinador, porque eu realmente gosto de dar treinos. Então, ainda ontem tive a conversa com o meu irmão, o Fernando, ele estava-me a dizer eu acho que devias focar mais em treinador. Tem jeito para isso e tudo mais. E tenho várias pessoas que dizem isso. Só que uma parte de mim diz sim, gosto de dar treino, e outra parte não sei se quer assumir essa responsabilidade toda de 20 e tal jogadores, do clube inteiro, dos fãs, porque eu levo muito a peito. Então ainda estou nessa fase de descoberta. Eu gosto da parte também vertente agenciamento, porque lido com os jogadores num a um, em termos que é mentoria, em termos de análise do jogo. Passar a tua experiência, não é? Exatamente, exatamente. E eu sinto também que é uma área que é uma coisa muito necessitada hoje em dia, porque eu acho que esta geração é mais frágil em termos de resistência mental, porque está mais sujeita à crítica por causa das redes sociais, está mais exposta, por aí dizer. Certo. Então, muitas das vezes não sabem lidar com isso. E também os pais hoje em dia são mais envolventes, né? Porque na altura não eram tanto. Hoje em dia os pais são muito envolventes e às vezes os jovens carregam também os pesos dos pais. Muito cedo até, eu vejo miúdos com 14 anos já estão a carregar quase o sonho do pai. Sim, há muitas vezes acontece isso. Exato, exato. Então eu sinto também, eu quero é ajudar, eu quero é contribuir e quero fazer sempre, no que quer que seja, quero fazer um bom trabalho. Mas em termos do Massamá, um amigo, o Rodrigo, que agora é diretor, lá acho que também na altura era diretor, quando me ligou, eu nem pensei 2 vezes, somos muito amigos. Eu passei por Massamá, então sou muito grato a Massamá. Mas eu fui a Massamá e fiquei como adjunto do Pedro Domingos, que agora está no Pedro Pinheiro. Certo. Um Mister excelente, top. Mas fui lá mais para apoiar, para assistir. O que ele precisava, eu fazia. Eu fui lá mais para receber ordens do que para dar ordens. Então, infelizmente, não pude contribuir mais do que pronto, né? Do que já estava meio que ditado, porque acabaram por
por descer de divisão. Na segunda época, que já estava o Mr. Bruno, o Bruno Alvarez, eu já não era tão envolvente. Eu era mais como um conselheiro do Mister. Eu não era tão envolvente. Certo, estou a perceber. Ricardo, começamos então esta nossa viagem pela tua carreira e a primeira pergunta é muito direta. Como é que um miúdo de 16 anos dá o salto do Farense para o Bolton? Como é que se dá todo este processo? No meu ponto de vista, simples, né? Mas, como eu disse, eu fui para o Farense por causa do meu irmão. Certo. Calhou eu fazer captação nos Júniors, porque quando chegámos ao Farense, os Júniors é que estavam a treinar. E eu treinei com os Júniors e correu muito bem. E pronto, e fiquei nos Júniors. Então, na segunda volta, tem um derby que eu contra o Loltano. Quando fomos jogar, acho que foi ali que o olheiro, esse senhor me viu. Quando fomos jogar contra o Loltano, eu fiz 2 golos. Empatámos 2 igual. Os 2 golos foram meus. E esse senhor, que chama-se Ricardo Pina, se eu não me esqueço o nome dele, aproximou o responsável, o meu responsável na altura, que chama-se Tozé, que é o meu cunhado, e falou com ele e pronto, ali apresentou a ideia de ir para o estrangeiro, porque ele trabalhava com empresários escoceses. Eu não me lembro do empresário, porque viu uma vez na vida, algo assim. Isso começou a namorar essa ideia toda. Só que na altura, hoje em dia não, hoje em dia há vídeos, há 00s, transfer market, há o scout, hoje em dia há tudo. Na altura não havia nada disso. Então, o que o clube lhe pediu, que nesse caso o Bolton, que filmasse um vídeo, ou que se tivesse o vídeo do jogo, se alguém filmasse. Então andámos à procura do vídeo. A perguntar aos pais dos miúdos lá do Loltano, então tem vídeo, ninguém tinha vídeo, pronto. Então o que é que ele resolveu? Vai filmar um vídeo no último jogo em casa. Agora foi contra... O último jogo foi contra Vila Real Santo António. Certo. Exato. E só que chegou para filmar o vídeo. Eu estava no banco. Verídico. Estava no banco. Porque eu tinha jogado pelos pelos juvenis, né? Porque os juvenis já estavam na fase de campeão, ou o que era, na segunda fase. Então eu fiquei no banco. E só entrei na segunda parte. Para ir, não sei, 5, 10 minutos depois do início da segunda parte. E estava 1-0 para nós só. E entrei e fiz 5 golos. Então, pronto. Então ele pegou isso tudo no vídeo. Literalmente, é como estou a dizer. Então, mandou esse vídeo, pronto, foi um sucesso. E aí me convidaram para ir fazer teste. Fui ao Bolton, cheguei num dia, fui de calção. Eu fui de calção, cheguei lá um tempo horrível, cinzento, chuva, frio. Pronto, fiquei na casa de umas pessoas, que o clube é que designou isso. Não nos puseram no hotel, fui eu, a minha mãe e esse senhor, o Ricardo Pina, que ele vivia em Lagos na altura. E no dia seguinte eu tinha o jogo do teste. Fui no jogo, fiz a trick e no mesmo dia assinei o contrato, literalmente. E voltei. Não podia ter sido melhor. Pois, literalmente foi assim, a sequência foi assim. Eu podia estar aqui a falar coisas, mas não é mesmo assim. E no estádio do Bolton tem um hotel em cima, ou numa parte do estádio. Fomos para o hotel, fomos lá para a recepção e proporam um contrato. Eu não sei falar inglês, a minha mãe não sabe falar inglês, então era tudo esse senhor, o Ricardo Pina, agilizou lá as coisas e pronto, a minha mãe depois traduziu no que era necessário, a minha mãe concordou, eu não tinha poderes de decisões nenhum, eu só disse que sim. Assinei e pronto, e voltei só para apanhar as minhas coisas, deram mais ou menos uma semana, e depois voltei e fiquei, pronto. Foi literalmente assim. E pergunto-te como é que foi a adaptação à Inglaterra. Já falaste que tiveste aí o choque, por exemplo, do tempo, não é verdade? Eu lembro que tive aqui o Bruno Luz, não sei se sabes quem é, que ele também foi muito jovem
no caso do Vitória de Setúbal, para o Fulham, acho que foi isso. E ele ficou numa família de acolhimento. Também se procedeu desta forma contigo? Como é que foram estes primeiros meses em Inglaterra? Sim, eu não sei se o Bruno já falava inglês ou não, se pescava de alguma coisa, mas eu era zero, literalmente zero, zero. Nem um obrigado sabia o que era. Nem um olá, nem um hello. Era zero, 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 zero autêntico. Então, eu fui, a minha mãe foi comigo, ficou mais ou menos uns dias e voltou. Eu chorei todos os dias, um mês, por aí, todos os dias. Normalmente à noite, porque eu ia treinar de manhã, os treinos eram segunda a sexta, com jogo no sábado, jogo de treino. Então, quando chegava a casa, mais à noite, uma hora aí de choro, era um mês assim. Mas depois, como o habitual, depois de tanto choro, acabas por entender, segues em frente, não adianta chorar mais, não adianta lamentar, é focar e seguir. Mas isso também vem muito da minha geração, da minha fase de crescimento em Guiné, era muito assim, é o que é, encaras como ela é. Então, mas foi difícil, até porque eu era muito chegado ao meu irmão, como eu te disse desde o início, e agora estou sem o meu irmão, estou literalmente sozinho, por aí dizer. Embora eu estive na casa dessa família que me acolheu, excelente, uma família excelente. Eu tinha tudo, mas claro, não era a minha família, né? Depois já adaptei-me, depois desse mês, aí tudo foi tranquilo. Até eu ascender aos séniores, porque eu ascendi aos séniores para ir em 2 meses logo. E quando ascendi aos séniores, aí tudo tornou meio que um pesadelo, mas havia fases boas, mas era um pesadelo no mesmo tempo. Porque o Sam Allardyce a comunicar, minha nossa. Lá está, imagino que o Sam Allardyce tenha sido um treinador muito importante para ti, mas ao mesmo tempo esse choque inicial deve ter sido difícil. Ninguém me preparou para isso. Ninguém me preparou para isso. Hoje em dia, por exemplo, eu lido com miúdos, para não estar aqui a citar nomes, até miúdos que estão em alto nível. Muitas das vezes é mais fazê-los entender certas personalidades, mesmo do treinador. Porque há treinadores que estão a dizer uma coisa, mas tu estás a compreender raiva, frustração, e não é isso que ele quer dizer. Não sei se me estás a entender. E há Mas outros isso que até te acontecia passam a com... mão pela cabeça, mas tu tens de ter cuidado. Então, e eu não sabia decifrar essas coisas todas. Então, na minha mente, esse gajo odeia-me. Eu apanhei uma trauma que, imagina, eu ia à seleção, eu lembro de ter vindo à seleção, não sei se era sub-18 ou sub-19, até estava a jogar bem, ouvi um berro no banco e virei para o banco. Tipo, pensei que era eu, literalmente, pareceu que a dura era para mim. Porque, jovem, naquela altura, entras num jogo, tudo o que é berro é para ti. E mesmo, imagina, o JJ Costa falha um passe, ele dá um berro que a culpa é minha. Literalmente, o Stelios não acompanhou, a culpa era minha. Então, era mesmo assim, era literalmente assim. Hoje em dia não existe essas coisas. Os miúdos hoje em dia são muito privilegiados, então na altura tu tinhas que conquistar mesmo, tinhas que ganhar muita estaleca logo. Então foi um choque. Depois eu era um jogador completamente livre, eu era ponta, quando não toco na bola, eu era daqueles pontas que vem buscar a bola, pega e começa a driblar, porque eu tinha velocidade, tinha drible, embora não tinha o físico ainda. E quando subo aos séniores, o Mister me põe em extremo, eu não sabia jogar extremo, e ele também não me ensinou a jogar extremo, então era só berros. Lembras-te de algum episódio em concreto com ele que tenha marcado de forma especial, não sei, uma dura em concreto, alguma coisa assim do género? Do Sam, o clássico era... Eu, por exemplo, eu tive várias lesões do joelho, e é devido à diferença que eu tenho do comprimento dos pés. Eu tenho para aí uns 4 centímetros da esquerda da direita, então é uma coisa grande. Só que eu não sabia, o clube tampouco sabia. Embora eles tinham noção, mas também não aprofundaram. Mas eu não sabia de nada.
o que acontecia? Quando eu vou chutar na minha esquerda, muitas das vezes eu escorregava. Por quê? Porque o meu pé direito é mais curto. Então, na minha mente, parece que eu plantei o pé, né? E não. E normalmente o pé gira sempre. Então, imagina, eu vou pôr os pitões no chão, eles têm que pregar têm que ir no chão assim, né? Para eu poder chutar. Certo. Então, enquanto eu estou a pôr no chão, ela já fica assim. Então eu escorrego sempre. Mas isso é uma coisa da mente. Ela acha a minha mente acha que o meu pé, pronto, está no ponto e vai, mas não, então eu escorregava. Aconteceu num jogo contra o Blackburn fora, acho que era o Friedel, o guarda-redes. Eu entro, o jogo, não sei se estava 0-0 ou 1-1, uma coisa assim do género, estava empate. Eu entro, isola-me, eu faço um rasgo da direita para meio, né? Pam, chego antes do Friedel, tiro-o da frente, eu só tenho que encostar. E escorrego. Minha nossa. Que dura, mano. Levei uma dura assim, enfim. Cheguei no balneário, o gajo ainda não tinha sossegado. Cheguei no balneário, rasgos atrás de rasgo. Eu vou-te multar da próxima vez que usares botas com pitão de borracha. Eu disse, mister, é pitão de alumínio, está aqui. Tinha uns tamancos assim, porque eu já estava farto de escorrer, porque ali o piso é sempre molhado, sempre úmido. Ele pega nas minhas botas, eu não quero saber, joga para o lixo. Eu vou lá para apanhar as botas, e lá, ai, eu disse, apanhares as botas. Lá deixei as botas no lixo, pronto, tive que arranjar outras botas. Pronto. Mas isso era só Maladais. Que história inacreditável, que história inacreditável. Ricardo, olha, eu gostava até de pegar um bocadinho nesta questão. Tu próprio disseste que chegas e estreias-te na equipa principal logo no primeiro ano. As coisas acontecem de forma bastante rápida contigo no Bolton. A minha questão é, foi fácil manter-te no caminho certo? Ou seja, jovem, a ganhar algum dinheiro, num país estrangeiro. Feio. Mas a receber muita atenção, acredito eu. Foi fácil manter-te no caminho certo? Podia ter sido, com ajudas certas. Eu não tive essas ajudas, infelizmente. Eu, por acaso, não era um miúdo rebelde, por aí dizer. Eu gosto de companhia, porque eu cresci em Guiné. A palavra é humilde, né? Não com condições superbas. Então eu sempre vivi na rua, com amigos, com irmãos, primos, que eu tenho vários. Quando vim para Portugal, vim para Rinchoa, Rio do Moro, linha de Sintra, bairro, amigos, irmãos, primos. Então eu sempre vivi à volta disso. Então eu era sempre o mais novo, normalmente. Certo. Então eu sempre cresci à volta de companhia, sempre cresci à volta de pessoas que cuidavam de mim, por aí dizer. Então, naturalmente, quando eu subo aos séniores, e mesmo quando eu estava no sub-19, porque ali era assim, era sub-19, e depois era equipa B, logo os séniores, logo a equipa A. Quando eu fui para o sub-19, eu me aproximei-me logo de um miúdo chamado Rida Kribib, que era marroquino francês, porque era um gajo do bairro, então eu naturalmente já me projetava as pessoas assim. Imagina, eu entro num balneário, eu cheiro logo, eu sei logo quem é quem. Incrível, incrível, incrível. Então, naturalmente, eu era próximo desse miúdo. E quando eu chego nos AS, aí eu perco-me um pouco, porque eu atraí a atenção, por exemplo, de um Diouf. Então o Diouf vai ser o meu mentor, praticamente, vai ser o meu ponto de influência. É claro que as coisas não vão correr bem, naturalmente. Então, não tive. A única pessoa que me tentou dar na cabeça ou tentar mudar isso foi Sam Allardyce, mas também não fez de uma forma nítida, mandava bocas e tudo mais. Mas os outros jogadores, se calhar que podiam me ter acolhido, não me acolheram, por exemplo, ou já eram mais sérios, porque o balneário do Bolton era muito batido, era já homens, porque Sim, na fase de até terminal Ococha, da de carreira. Hierro.
Apanhei o Iero depois, sim, mas já na fase terminal da carreira, não tem tempo para putos. Tipo, É isso, exato. Exato, então o Diouf é que estava, veio de empréstimo do Liverpool, era tudo assim coisa. Então não tive esses exemplos, de forma que as pessoas que me influenciaram não me influenciaram da forma correta. Mas se eu tivesse a sorte, por assim dizer, de apanhar imagina um Diouf exemplar, cuidadoso, profissional, esquece. A minha vida, até a minha trajetória podia ser outra completamente. Mas quando falamos desta questão de não ter sido propriamente a melhor influência, falamos de quê? Por exemplo, idas para a noite ou algo do género, não sei. Um pouco de tudo, porque eu era muito. Eu tirei um curso de mental coach, que eu entendo modelagem. Tem uma ferramenta que se diz que é modelagem. Literalmente tens que assumir uma posição da outra. Tipo, imagina, encontras um figure, né, uma pessoa, e tu tens que modelar a tua pessoa a essa pessoa. E eu sou muito disso. A minha mãe, eu lembro na altura, és muito macaquinho de imitação. Então eu absorvia as coisas muito rápido. Então, naturalmente, quando eu tenho uma influência desse, eu começo a comportar-me como essa pessoa. Certo. Exato. Então isso tem os seus lados bons, tem os seus lados maus. E em termos, por exemplo, dos miúdos, da camada jovem, do miúdo que eu era muito próximo, naturalmente eu estou na equipa principal, né? Tenho a de um Diouf, de um Khalilus Fadiga, por exemplo, já podemos sair à noite, todos os sítios que eu quero ir, as portas agora estão abertas, embora só tinha 17 anos, porque eu faço logo 17 em outubro. Eu lembro até quando eu fiz 17, porque na altura íamos a um sítio mais perto chamado Preston. Éramos putos, né? Quando eu já faço 17, dissemos, olha, vamos ao Manchester, né? Que é mais... Vamos subir de nível, né? Sim. Então fomos a Manchester. Eu estava, é o meu aniversário, estava entusiasmado. Chegámos na porta da discoteca e eu tinha a cara de bebê, literalmente. E o gajo olha para mim, olha para os outros todos, que eram mais velhos que eu, 1 ano, 2 anos, e olhou para os outros, virou logo para mim, mas direto. Tu, que idade é que tu tens? Eu todo contente. 17, fiz hoje. Ele pôs a mão na cara. Não podem entrar, só 18. Eu não. Nem a mentir foste bom, nem a mentir foste bom. Mas eu sei que é os 18 que entra, né? Normalmente a pessoa vem já a mentir, mas chegou ali, era o meu aniversário, eu estava tão contente. Ele me perguntou a idade, eu todo contente, 17. Ele, agora que eu não vos posso deixar entrar. Que mentisse, pá, que mentisse, aí entrava. Pronto. Aí tivemos que ir para uma outra discoteca, pronto. Ricardo, olha, e já fomos falando aqui um bocadinho, cruzaste com jogadores de grande craveira no Bolton, o Okocha, o Anelka, o Jardel, o Hierro. Pergunto que memórias é que tens destes jogadores mais batidos e se tens alguma história com algum deles, por exemplo, com o Jardel, se ele teve algum ensinamento, com o Hierro a marcar-te um defesa central, se te ajudou, como é que funcionava? Deles todos, para ser sincero, a pessoa que depois que eu achava que era um inimigo e depois eu comecei a notar, consoante o tempo foi passando, eu comecei a notar que era um aliado, que era uma pessoa que me queria bem, que era uma pessoa que estava aí por mim, não contra mim, era o Ivan Campo. O Ivan Campo, que depois de uma certa altura assumiu uma posição de miúdo, eu vou te ajudar. E foi top. Ele dava conselhos de tudo. Imagina, mesmo na minha vida pessoal, ele se metia. Era dentro do campo, fora do campo. Eu lembro até em termos de estruturar a minha vida pessoal, foi influências do Ivan Campo. Em termos de... eu não quero tocar em coisas tão pessoais, porque se foram coisas tão pessoais, eu tive que ter um choque de família enorme por causa de querer assumir certas posições e tive que ter um choque enorme com a minha mãe. Mas isso foi tudo Ivan Campo. Agora, o Hierro, por exemplo, é uma pessoa que eu observava, porque o Hierro andava sempre com o Ivan Campo, então é uma pessoa que eu observava muito
Ele não falava, ele não me direcionava muito a palavra, por exemplo. Bom dia, boa tarde, então, me estás bem e tal. Mas não era aquilo de sentar e conversar e dar conselhos. Certo. Mas só a postura dele, o profissionalismo dele. Aliás, até hoje eu carrego coisas do Ier. Só de ter visto a maneira, a conduta. E é dessas influências, por exemplo, que eu estou a falar. Se eu tivesse de início mais, eu acho que fazia muita diferença na minha vida profissional. Mas eu comecei, por exemplo, a dar mais ênfase a essas coisas, mais atenção a essas pessoas. Eu quis me colar, porque às vezes essas pessoas estão lá. A gente é que tem que os procurar. Claro, Eles não claro. vêm ao teu encontro, tu é que tens que ir ao encontro da pessoa. E no nosso balneário tinha que ser muito assim. O Ivan Campo, por acaso, fartou-se de me dar duras no treino. Um dia quase andámos à porrada. E é verdade. E depois dali, que eu comecei a me aproximar mais dele. Depois daí que houve um certo respeito e admiração para com ele. E também aconteceu que eu tive que me zangar com o Diouf. Então, quando me zanguei com o Diouf e me separei do Diouf, aí pronto, abriu-me portas para Quase de estar mais rasgar com o perto. passado, não é? Exato, então abriu-me portas, pronto, para estar mais nesse meio, para sentar a tomar café com Stelios e Anelka, por exemplo, e ouvi-los só a falar. E antigamente eu não fazia isso, por exemplo. E quando vamos, por exemplo, de pré-época ou um estágio, o que for, eu não ou estou no quarto, ou saio só baixo para jantar, almoçar, ou o que quer que seja, e volto logo para o quarto. E a não ser que me chamam para fazer alguma coisa. Mas pronto, a partir desse momento que eu me zango com o Diouf, que a gente tem uma separação em termos da nossa relação, né? Da amizade, eu começo-me a aproximar mais desses meios. E foi muito, 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 muito benéfico para mim, porque eu aí comecei a aprender a prestar atenção. O Jardel, da fase que eu apanhei na fase da decadência dele, chegou a Bolton com os seus problemas. Em termos de conselhos, por assim dizer, acho que foi mais a ação dele. A ação dele serviu como conselhos o que não fazer, ou prestar Exatamente. atenção. Então, eu por acaso, que eu virei ponta, eu comecei a jogar ponta na Guiné, quando o Jardel estava no Porto. Eu sabia quem Jardel era, e eu gostava muito do Jardel, goleador nato. Tanto que na Guiné o meu nickname, né, era Jardel. Então, quando o vi, não foi o Jardel que eu cresci a ver. Idolatravas, certo. Exato. Então, senti por ele. Senti por ele. E eu, por acaso, me aproximei do Jardel. E ele também sempre me tratou bem. Inclusive, um dia levou-me à casa dele. Mas em termos de passar sabedoria, assim, nunca foi de falar tanto, ou de me aconselhar tanto. Foi mais de eu observar as atitudes, a postura dele. E, claro, dentro do campo, esquece. O Jardel nem queria tocar na bola. Ele só saía e jogava um toque 2. O Jardel só jogava um toque 2. Mas tudo que seja aí no raio da ação da área, que é 18, 20 metros da baliza, esquece. Ele só pensa na baliza. Ele já sabe onde é que está a baliza, onde é que, o posicionamento do guarda-rede, consoante a bola, e vai fazer. Então, nesse caso, ajudou muito, porque às vezes vemos as coisas e a gente não aplica logo, ou estamos a digerir ainda. Depois, passado 1 ano, 2, às vezes 5 anos, é que começas a fazer e lembras. Aquela pessoa já fazia. Exatamente. Então, no caso dessas personagens todas, muitas das vezes foi assim. Certo. Ricardo, tu lá está, conquistas o teu espaço no Bolton, consegues fazer ali 1, 2 épocas com bastante jogos disputados, mas depois ali entre, não sei, 2006, 2010 tens os problemas das lesões. Pá, gostava que me faça um bocadinho disso, como é que foi lidar com isso, não só do ponto de vista físico, porque acredito eu que tenha sido bastante doloroso, mas do ponto de vista mental, como é que foi lidar com esta sucessão de lesões? Horrível, horrível. Horrível. Apanhei depressão, vivia no casino. Sim, foi doloroso. Foi muito doloroso. A lesão em si é doloroso de lidar, mas
o mais difícil na altura foi o físio desistir de ti, o clube desistir de ti, e olhas à volta e pensas o que é que eu vou fazer aos 20, 21 anos. E pensas em que mundo eu vou viver, se esse é o único mundo que eu conheço. Então, tudo que te dizem enquanto estás a crescer, jogas futebol, tens que estudar, porque isso o futebol não der. Enquanto tens 15 anos ou 14, o futebol vai dar. Nem pensas noutra coisa. Então, quando chegas aí, e isso pode ser uma realidade, em que o físio olha para ti e diz, olha, se eu fosse a ti eu começava já a procurar outra coisa, porque o teu joelho não vai dar. Porque é sucessiva. É constante. Eu lembro de vir jogar a Alvalade na noite anterior, a voar, porque a gente faz um treino antes para a taça UEFA. Estava a falar da equipa do Moutinho, equipa do Rui Patrício, equipa do Yannick Jaló. Viemos jogar a Alvalade, perdemos lá 1-0, exato. Viemos a Alvalade, tínhamos que marcar sempre um. Na noite anterior, chegámos, fomos treinar a voar. Eu chego, entusiasmo, né? Estou em casa, voltei, uau, naquele estádio, uau. Eu chego, Alvalade, não, já era Alvaláxia. Já era o novo. Sim, sim, sim. Eu chego ao hotel, tomo banho, né? Sentamos para jantar, eu estou a jantar, acabo de jantar, vou para levantar e dá-me um choque no joelho. Quase caio. E eu não sei o que é. Chamei o doutor vê, o joelho começa a inchar e começa a me dar pastilhas. Então eu vou para o jogo no dia seguinte já com pastilhas. E o meu joelho cada vez a fazer assim. Imagina, eu joguei o jogo todo com um líquido no joelho sem fim. Se fores ver o jogo, ninguém... Mas isso é o futebol. Ninguém naquele estádio, a não ser eu, o doutor e provavelmente o treinador, que sabia que o meu joelho estava desse jeito, e o meu melhor amigo, que é o Joey O'Brien, um dos meus melhores amigos do futebol. Do resto, ninguém sabia. E ninguém estava nem aí. Isso era eu. Pronto. E acabei o jogo, quando voltei para a Inglaterra, fui ser operado. Por exemplo. Então, isso, naqueles 3 anos ou 3 anos e meio, foi sempre assim. Eu volto, tenho jogos na equipa B, vou jogar na equipa principal, bam, o joelho não está pronto, tem que ser operado. Agora que és operado, era 1 mês, 2 meses, agora são 6. Agora são 6 meses, agora são 12. Então, a última operação foi 18 meses seguidos. Então, isso já a contar com as outras lesões. Imagina, porque cada vez que paras, voltas, depois tens de parar, voltas. Então, foi assim. E isso foi durante os últimos 3 anos do meu... 3 anos e meio, a puxar 4 do meu contrato. Então, foi doloroso. Mas o pior de tudo foi isso que o físio já desistiu de mim, literalmente, disse que eu não ia conseguir. Que o joelho está a demonstrar que não aguenta a carga. Já não tinha menisco. Era já osso com osso, então, do pé direito, do joelho direito. E até hoje, se olharem para mim bem, depois de 2010, eu manco. Eu corro assim meio... exato. Então, isso é que foi mais doloroso. E em termos de amizades, normalmente ouves e achas que nunca vai te acontecer. As pessoas que achavas que eram muito teus amigos, porque estavas num auge, tens dinheiro, podes ir onde quiseres, fazer o que quiseres, tens a atenção das miúdas e tudo mais, isso tudo desaparece. E lidar com isso é difícil. Quando tu não tens, está tudo bem. Quando tens e Quando perdes, chegas lá, sim. quando tens e perdes, aí é que eu ouço. Aí é que é difícil. É muito difícil. Olha, e Então, essa questão da recuperação dos 18 meses, isso é quase ao nível de Ronaldo Fenómeno. Como é que se deu esse procedimento cirúrgico? Porque acredito eu que já foi quase em desespero e depois do físio te dizer para desistires, tiveste que procurar assim uma solução, não sei, algum cirurgião mais conceituado, eventualmente, como é que funcionou? procurei sim. Isso é outra coisa que eu passo aos miúdos. Tu tens sempre opção.
E o físio não sabe tudo, ele é humano como tu, é sujeito a erro. Em teoria é uma coisa, em prática é outra. Teoria e prática têm que ir juntos. Então, quando o físio já desistiu de mim, o doutor também já desistiu de mim, porque levaram-me a Sheffield, um cirurgião, e a pessoa diz, a única forma que eu estou a ver, porque o osso já está todo degradado, é fazer uma implantação de menisco. É tirar o bocadinho que tem, acho que tem 10% até hoje, se eu tiver isso, é tirar isso, fazer-o crescer e voltar a injetar. E isso ia levar 24 meses. Algo assim do género. E qual era a probabilidade de eu voltar a jogar? Muito pouco. E depois eu vim a saber que era 0. Se eu fizesse isso, era 0 de voltar a jogar. Mas ele disse que era pouco. E de eu voltar a ter dores, também muito pouco. Não me dava certezas. O que é que eu decidi? Durante esse período de 3 anos, eu tive uma lesão que foi no Europeu do Sub-21 em Holanda. Certo. Com o Mr. Coceiro. Eu tive uma lesão no meu joelho esquerdo, em que eu dou o chapéu ao Manu, que era um animal, eu dou-lhe o chapéu, salto, numa brincadeira, dou-lhe assim aquele chapéu da bola parada, né? Dou-lhe o chapéu e ele a virar, né? Para tentar se proteger, eu salto. Só que o campo onde a gente treinar era fraquinho. Eu salto, domino com a direita e venho a descer com a esquerda. Só que a de esquerda entra meio que num buraco. E o joelho faz isto. Então o meu ligamento externo... Então, quando eu fui fazer essa operação, foi 6 meses. Só que essa operação eu fiz em Estados Unidos. Foi a única operação até a data. Eu já tinha feito duas no joelho direito, ou 3 no joelho direito. Essa foi a única operação que eu fiz em Estados Unidos. E com um senhor chamado Richard Stedman. Acho que já está morto o senhor, que já na altura já era velho. E tudo que ele disse foi no ponto. E esse joelho nunca mais me deu problema. Ficou só o joelho direito a dar problema. Então, quando chegou essa fase de tomar as decisões, uma pessoa muito especial, na altura, me disse, tu tens opção. Tu não tens que fazer o que eles querem. Tu não tens que ir ao doutor que eles querem. Podes escolher isso. Aí posso? Então, se posso, eu vou bancar tudo naquele senhor. E eu banquei tudo no Stedman. Vai, não quero. Vamos para Londres? Não quero. Levaram-me a Londres, o melhor cirurgião na altura de Londres, Andy Williams, que hoje é amigo, parceiro, fica-me a estudar, literalmente. E eu disse, não, eu vou aos Estados Unidos, vou àquele cirurgião. E foi aí, eu cheguei ao cirurgião, ele olhou para o meu joelho, fez a ressonância, me perguntou quanto tempo eu estava a tentar jogar assim, eu lhe expliquei, e ele praticamente me disse nessas palavras, se viesses-me a mim antes, isso ia ser 8 a 12 meses. Ia ser 8 a 12 meses. Mas do jeito que estás a chegar a mim, vai ser 18. Mas se jogaste assim, já jogaste, porque eu parei, não estás a imaginar. Eu tinha o joelho completamente arrebentado, completamente ridículo. Parecia que eu tinha uma bola já nem sei que tipo de bola, se era de ténis, já virou de futsal no joelho. E eu treinava assim. Chegou um ponto, que na altura o treinador era Gary Maxson, baixou-me para a equipa B. Eu equipava com os séniores, ele literalmente pôs-me de lado e baixou-me para a equipa B. Então eu tinha que forçar de uma forma enorme para treinar todos os dias, mostrar que eu era muito melhor que aqueles da equipa B, para voltar à equipa A. E eu tinha isso como prova a mim mesmo. E claro, nisso tudo cometi erros enormes, não estás a imaginar. Depressão em cima, viver no casino, ir a mulher de voodoo, ridículo, coisas absurdas. E quando eu voltei à equipa principal, que eu lembro, treinador da equipa B, Jack Cork, acho eu que é o nome dele. Não, Jack Cork é o filho.
Eu sei que o nome dele é Cork. Certo. Tem um filho que joga no Barnsley, não sei se ainda ele está no Barnsley, mas jogava no Barnsley, médio centro. Que eu era tão absurdo na equipa B, tão absurdo, que ele não aguentou e falou com o Mister. Disse ao Mister, anda lá, põe o miúdo lá na equipa principal. Quando o Mister me põe-me outra vez na equipa principal, isso era que umas 3 dias antes do jogo contra o United em Old Trafford. Quando ele me põe na equipa principal, claramente, eu era superior a eles. Ele põe-me no banco, convoca-me, põe-me no banco e eu entro nesse jogo. E foi dali que eu disse, não, chega, tenho que tratar do meu joelho. E foi ali que eu parei. Então, eu diria que o meu último jogo, pelos sénios, para a equipa principal do Bolton, foi em Old Trafford. E tanto que a minha estreia foi em Old Trafford. Então, foi dali que eu parei e fui procurar ajuda. E pronto, eu fui a Richard Stedman, que me disse que ia ser 18 meses. Então, o meu percurso final do contrato foi só tratamento. Então, quando eu voltei já no fim, foi para jogar para o Sub-21, na altura, que já havia Sub-21, e depois saí livre, pronto, para já estar preparado porque eu já sabia que ia embora, tinha que ir embora, porque Claro. nem joguei, o clube só gasta. Pronto, isso foi mais ou menos. Olha, e olhando até nesta sequência da tua carreira, surge depois a Grécia e o Panionios. Pergunto-te como é que surgiu, que balanço é que fazes desta experiência, como é que era o estilo de vida na Grécia? Sim, uma resposta quase genérica a apanhar um bocadinho de tudo. Como é que foi esta experiência? Depende se quer uma história curta ou uma história longa. Eu quero que contes o que é importante. Força, força. Nesse percurso de lesão, os agentes todos foram embora, todos desistiram, como eu tinha dito. Aí surgiu uma pessoa chamada Ivo Rita, que eu conheci através de um grande amigo, porque eu vivia na noite também, eu estava sempre na noite. Que hoje em dia essa pessoa também é agente, chamado Mauro Amadeu. Praticamente é família. Então introduziu-me ao primo, que é o Ivo Rita, e ele, pronto, virou meu agente. Literalmente éramos melhores amigos. Ele passou a ser o meu empresário e acreditava em mim. Isso ajudou bastante. E foi ele que encontrou essas opções. E eu, por acaso, neste verão, eu tive quase a desistir. Apanhei 2 decepções que me marcou. Que eu fui fazer teste a 2 clubes da Ucrânia nessa pré-época, durante a pré-época, que estavam, eu acho que estavam em Áustria. Mandaram-me embora, imagina, foi ridículo. Cheguei num dia, tinha um jogo, cheguei numa noite, no dia seguinte disseram que eu ia jogar, sem preparação nenhuma, com o joelho a arder, ainda nos últimos 2, 3 anos nem joguei bem, então ainda preciso de uma adaptação, e foi-lhes explicado, não, só queremos ver. Eu fui para o jogo contra a CSKA de Moscovo, nem andava. Voltámos ao hotel, mandaram-me embora, literalmente. Vou no aeroporto, um agente me liga, que eu me esqueço o nome dele, Deus me perdoe por isso. Vou para um outro clube, também estava a estagiar lá, da Ucrânia, que tinha mais português e tudo, não sei quem, metalúrgico, acho eu. E fiquei aí 5 dias, mais ou menos, depois íamos ter jogo. Já estava a começar a sentir o corpo e tal, vou para o jogo, chego no autocarro, pergunto com quem vamos jogar, com a CSKA de Moscovo. Eu penso, top, vou-me redimir. O quê? Assim que as pessoas começam a sair, vem um tradutor e diz para eu esperar no autocarro. Eu, ok. Aí todos vão embora, e depois o tradutor volta e diz, olha, já não precisa jogar, podes ir embora. Tem um táxi aí à tua espera. O quê? Sem explicação, sem nada. Até hoje, não sei o que é que se passou. Então, pronto, isso foi uma desilusão enorme. Aí liguei a esse senhor Ivo Rita, que hoje é empresário, e bem estabelecido, muito bom. Pede-me para ir para Londres, eu fui para Londres e disse que tinha mais um clube, e esse clube era Panhões. Pronto. E Panhões claramente deu-me mais vida, praticamente. Deu-me mais uma chance. Mas no Panhões só fiquei 6 meses. Assinei 3 anos de contrato. Tinha um treinador que me conhecia já do tempo do Bolton, que era muito o meu fã.
ele é que me assinou. Depois de fazer 1001 testes, eu tive que ir a Turim fazer testes do joelho. Tive que mandar vir um especialista da Dinamarca. Coisas absurdas. Então eu passei um mês só a fazer testes de joelho para ver se dava. Exatamente. Pronto, lá assinei. Eu, para mim, até hoje, Atenas foi férias. Até hoje. É férias. Melhor praia que eu já fui na minha vida foi em Atenas. Chamava-se Stera Beach. Uma das melhores comidas que eu já comi foi em Atenas. É incrível, incrível. A memória que eu tenho de Atenas é incrível. Do clube, pá, uma pena. Pagaram 2 meses, depois já não queriam pagar mais. Chegou um ponto, o clube também queria que eu fosse embora, porque eu estava a ganhar bem. Se tivessem que pagar, né? E eu estava já a sentir bem. E dei foco ao projeto desportivo. Então, por isso tentei voltar para a Inglaterra. Como eu já estava a sentir bem, já treinava regular, o joelho já estava mais estável, tentei voltar à Inglaterra. Pronto. Mas Atenas foi incrível, foi top. Ricardo, e pegando até um bocadinho nesta tua resposta, tenho aqui 2 questões para ti. Ponto 1, logicamente que um jogador não escolhe o próximo clube tendo em conta as condições que vai encontrar no país em que está, não é? Porque o foco é mais na carreira, na vertente esportiva, na vertente financeira também. Mas ter estas boas condições, por exemplo, estás a referir Atenas, bom tempo, praia, é também importante para um jogador sentir-se bem? Sim, sim. Depende do jogador. Há jogadores... E eu não era muito assim. Eu sou caseiro, mas eu gosto do convívio. Certo. Eu sou caseiro quando tenho pessoas em casa. Se eu não tenho pessoas em casa, estou eu sozinho. Eu sei estar sozinho, mas eu gosto de ter pessoas, porque eu cresci em volta de uma família grande. A cidade é boa. Se a cidade for boa, conta muito. Mas eu acho que depende do estilo de vida da pessoa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que só fica em casa a jogar PlayStation online, eu acho que um pouco me importava a cidade. Certo. Se eu sou uma pessoa que gosta de... Eu vejo isso, por exemplo, entre eu e a minha esposa. Eu preferia viver no Algarve, porque eu gosto desse sossego. Mas ela gosta de viver na cidade, porque ela é do mundo da moda. Então, para ela, só faz sentido Lisboa. Para mim fazia sentido Algarve. Então, chegámos a um consenso, por exemplo. Então, depende da pessoa. E depende do que a pessoa traz. Eu sempre, por exemplo, levei a minha família. Quando eu conheci a minha esposa, depois casámos, tivemos filhos, todo o sítio que eu fui, eu levei a minha esposa. Todo sítio. Aliás, se a minha família não viesse, esquece, não vais ter nada de mim. Vais só ter o meu corpo aí. Eu não estou lá. E eu digo isso aos clubes. Havia clubes que queriam me contratar e eu dizia, não vale a pena. Eu não importo onde literalmente eu não importo. Se eu estou no meio do nada, a Kissara é meio do nada. E eu não me importava se eu tivesse a minha família. Eu sou assim. Se eu tenho os meus filhos, a minha esposa, eu estou bem. Não importa o sítio. Pode ser com muito, com pouco, com arranha-céus, sem arranha-céus, com as vacas. Não importa. Estou bem. Mas a Grécia, pá, é top. Há pessoas que vão para Chipre. Depois tem esse lado preocupante, porque se notas as equipas, por exemplo, pequenas, né? Estou a falar equipas pequenas, porque equipas grandes são equipas grandes, mas equipas pequenas que estão localizados nesses sítios como, por exemplo, Maiorca, como Algarve, como Atenas, nesses sítios com climas fantásticos, um estilo de vida suave, bom. Se eles não contratarem jogadores com certo caráter, certa personalidade, Com a cabecinha no sítio, não é? vai cair. Porque apanhas um grupo que gosta de sair à noite, gosta de levar aquela vida leve, como se diz, e pronto, acaba por cair. E Atenas também tinha disso, porque era uma vida bastante agradável. Clima top, comida top, praia, tinha tudo. Então, se o grupo não for um grupo extremamente profissional, extremamente dedicado e focado,
naturalmente vai ter problemas. Aliás, eu tenho história de uma senhora do clube que era isso, e isso era a cultura grega, é incrível. Tudo que pedias é ávreo, ávreo. É a única palavra que eu me lembro até hoje. Tudo que pedias é ávreo, ávreo. Amanhã, amanhã. Tudo é para amanhã. Tudo é para amanhã. Olha, e nessa questão dos salários em atraso, pergunto-te do ponto de vista mais pessoal, sentiste efetivamente alguma dificuldade ou, por outro lado, se algum colega teu sentiste que realmente estava a passar ali uma má fase, tendo em conta que esteve ali 2, 3, 4 meses de salários em atraso? Ah, sim, sim, sim. Até hoje eu aconselho. Quem vai para a Grécia ou vai para ganhar grandes salários, se vais com salário baixo, por aí vá, 5 mil para baixo, boa sorte. E tens de saber poupar. Tens que ir lá com a tua vida organizada. Para a Grécia, para a Turquia, para esses países assim, Bulgária, tens que ir com a tua vida organizada. Tens que saber, eu ganhei este salário hoje, este mês, eu tenho que saber que este salário tem que mudar para 2, 3 meses, até eu ser pago outra vez. Porque eu ser pago vai depender muito dos resultados. Porque Certo? eles vão com emoção. Se, imagina, eu apanhei o presidente na altura, não pagava 2 meses, chegou um jogo, acho que era contra a cada Atenas, se vocês ganharem hoje, cada um 20 mil. Jovem, paga o salário primeiro, meu. Paga o salário primeiro. É que nem nos pagou 2 meses, agora está-nos a dizer que vai nos dar bónus. Primeiro paga o salário. Então, a Grécia tem muito disso. E depois, se o presidente está chateado, esquece. Ou se não querem mais um jogador, fazem-te a vida negra. Eu apanhei um jogador, acho que era da Suécia, coitado, meu. Cortaram do telefone, não pagaram a luz, a água, a renda, e o miúdo tinha filho. É extremamente desagradável, extremamente desagradável. E eles não querem saber. Não querem saber se és humano, se não é. Pareces mais um animal qualquer. E tratam-te literalmente assim. Então, mas isso é o feio do futebol. Nem todos os clubes são assim, nem todos os dirigentes são assim, nem todos os presidentes são assim, mas o futebol tem esse lado. E as pessoas às vezes querem esconder ou pintam uma obra a Picasso, mas não, o futebol é muito feio às vezes, muito, muito feio. Do salário atrasado, pode ser muito mau para os jogadores, especialmente o jogador que tem família, que depende desse salário, com filhos, vivendo num país estrangeiro, né? Então, eu vi a primeira mão. A mim, quando tentaram me afetar, não me afetou tanto, porque eu já na altura eu já estava bem da cabeça, já estava minimamente organizada, já não estava a gastar tanto quando a fase do Bolton apanhei, da depressão e tudo mais, então não me afetou tanto. Já sabia viver com pouco, mas os outros que ainda estavam a começar e que tinham famílias que tiraram os telemóveis, não pagavam a conta da casa, a renda, e que os miúdos tiveram que sair da casa, não tinham onde viver, e com um filho pequeno, então é doloroso, é doloroso. É doloroso ver e presenciar uma coisa dessas. Ricardo, tal como disseste, esta experiência na Grécia durou meio ano, sendo que voltas depois mais ao teu habitat natural, digamos assim, vais para a Escócia, para o futebol britânico. Pergunto também um bocadinho como é que surge esta oportunidade, que balanço é que fazes desta meia época no Hibernian, como é que foi voltar a esta realidade que conheces melhor? Como eu disse na altura, acabei por ter um empresário que era meu amigo, meu melhor amigo, ficou meu empresário, então, e ele fez um trabalho impecável na altura. Quando saímos da Grécia, tratou de tudo, saímos, estava livre, eu tinha que estar fit para a próxima oportunidade. E o objetivo era voltar para a Inglaterra, mas ninguém me aceitou em Inglaterra, nem de teste, nem na segunda divisão, acho que nem na terceira, para ser sincero. E surgiu a oportunidade de ir para o Hibernian. Então fui ao Hibernian e fui fazer teste, fiz 2 semanas de teste e acabei por ficar. E tivemos que tomar decisão, porque em termos salariais era muito pouco, muito, muito pouco, e tinha uma opção na altura de ir para a Polónia, para ganhar bem, da Primeira Liga, e tivemos uma conversa entre eu e o meu agente,
o Ivo Rita, na altura, e pronto, ele deixou a minha decisão. Eu disse que acreditava que eu ainda podia jogar a alto nível, e ele disse, pronto, estou contigo. E pronto, abraçámos ali e assinamos com o Hibernian. E com o Hibernian, acho que fiz 9 jogos, se não me engano, porque eu assinei em Hibernian para ir em fevereiro, algo assim do género. E o campeonato acaba em maio, fiz mais ou menos 9 jogos, fiz um golo e calhou esse golo ser o derby contra Hearts. Certo. E exato, e esse golo deu, esse jogo deu na Sky Sport. Então ajudou bastante. Então, porque as pessoas sabiam da minha qualidade. A pergunta que todos tinham é da minha saúde. Então, e do comportamento, que também ouviram falar tantas coisas de mim. Quando eu cheguei à Inglaterra depois, porque depois fui para o Barnsley, também fiz teste no Barnsley, já, as pessoas já estavam mais suscetíveis a abrir uma porta de teste. Então, porque no verão fiquei sem clube outra vez. O Burning queria-me assinar, eu disse que não, está na hora de eu procurar a minha ida à Inglaterra. E outra vez o meu agente trabalhou impecavelmente, arranjou uma oportunidade no Barnsley. Eu já sei, desde a experiência que eu tive com aquelas equipas da Ucrânia, naquele verão, nunca mais cheguei ao verão e não fiz nada. Cheguei no verão, preparei-me para a oportunidade. E quando ele me ligou, olha, vais ter a oportunidade para fazer teste nesse clube, que era o Barnsley, fui lá e fiz teste. Fiz 2 semanas de teste, porque na primeira é sempre, não sabemos, vamos ver mais, queremos ver mais uma semana. Isso é só para ver se tens outra coisa ou não. Porque se tiveres outra coisa, diz, não quero, vou-me embora. E que é para eles depois, em negociações, baixarem-te o salário. É literalmente para isso. Então lá fiquei mais uma semana, pronto, decidiram assinar. Deram umas condições mínimas para eu poder trabalhar, e assinei, pronto, assinei só 1 ano, pedi-lhes 2, porque eu não sabia da situação do joelho, né? Podia estar a não adaptar logo e precisava de mais 1 ano, eles disseram não, só dá 1 ano, e foi o erro deles, porque as coisas começaram a correr bem, e no início foi muito difícil, o treinador queria me mandar embora, depois de me assinar, imagina, eu assino hoje, 2 semanas depois disse, tens que ir embora, porque o campeonato começa, a segunda liga começa mais cedo, começa uma semana mais cedo que a Premier. Início eu não tinha outras opções, eu disse não, vou ficar e vou lutar. Então conversei com o meu agente, ele disse que não tinha outras hipóteses, a não ser que é na League One, porque o Barnes é uma equipa que luta para não descer. Tivemos uma conversa franca, em que ele me fez pergunta, eu respondi e disse, olha, volta lá e diz treinador que vai jogar aqui. E eu voltei e disse, olha, vou jogar aqui. E desde ali baixei a cabeça e trabalhei. E só comecei a jogar em outubro. Tive a felicidade de fazer 12 golos nesse período, de outubro até dezembro, janeiro, e saí para o West Ham. Ricardo, e pergunto, voltemos aqui um bocadinho à questão mental, vá. Quão importante foi esta temporada 11-12, em que marcas 24 golos, 12 no Barnsley, 12 no West Ham, para ti? Foi quase uma época de redenção, ou seja, o Ricardo Vaz Tê, que chegou muito jovem ao Bolton, prometeu e por este motivo ou por aquele não conseguiu cumprir, está agora realmente a mostrar o seu valor? Eu não sei, na altura eu não vi como redenção. Por exemplo, na altura o meu foco era voltar a esse patamar, era provar algo a mim. Certo. Porque eu sempre soube que eu tinha muito talento, mas eu nunca consegui demonstrar esse talento consistentemente. As pessoas foram ver glimpse, né? Desse talento, mas nunca consistentemente. Então, isso acabou por ficar como uma fama, né? Esse miúdo é bom, mas não dá em nada. Então, e depois também de cair, da forma que caí, eu queria voltar outra vez e provar algo para mim, não só provar, mas também na altura da minha operação, da última operação do joelho direito, que me deixou esses 18 meses, para ser sincero, foi 22 meses, porque depois para voltar realmente a sentir bem leva tempo.
Foi mais para tirar o proveito do dom que Deus me deu, porque senti que não tirei o proveito máximo, não dei o meu máximo, não fui profissional suficiente. Então, para mim, era mais isso, era dar o meu máximo, porque se o futebol acabar, porque eu tinha isso sempre atrás da mente, se o futebol acabar, eu tenho que estar com consciência tranquila, que eu dei o meu melhor, não pude fazer mais. Então, o esforço todo era esse, tanto que o cabelo era isso, eu tinha o cabelo era uma âncora, de me lembrar sempre de onde eu estava, porque eu comecei a crescer cabelo no Bolton, tanto que eu tinha fotos, olhavas para mim e vias que esse miúdo tem depressão. O cabelo ficou de âncora, para me lembrar sempre do buraco de onde eu estava, porque às vezes é fácil esquecer. Quando estás bem, esqueces logo esqueces logo do ontem. Então foi mais nisso, não pensei mais em redenção, algo assim. Tanto que depois, quando culminou tudo na final, eu nem soube viver com isso. Eu passei o tempo todo a chorar no balneário, por exemplo. Então, sim. Acho que eu ia te perguntar, logicamente, por esse gol, por esse momento. Que significado é que teve para ti aquele gol decisivo que dá a subida ao West Ham? Tiveste logo noção da dimensão do feito ou só mais tarde é que te caiu a ficha, digamos assim? Da dimensão total daquilo eu não tinha, para te ser sincero, não tinha. Eu estava a fazer o meu trabalho, eu estava extremamente focado, eu sabia que eu tinha a capacidade de decidir o jogo, porque eu já tinha estado a decidir jogos, mas para mim, pessoalmente, eu nem quis acomodar a ideia de, olha, vais fazer um golo, vamos subir e a tua vida, o estatuto finalmente vai voltar. Nem concebi isso na minha cabeça. Eu só estava realmente extremamente focado no jogo. Tanto que o West Ham me propôs um novo contrato antes desse jogo e eu nem quis falar do contrato. Eu só quis focar no jogo, porque a pressão era enorme, época longa, desgastante, físico, mentalmente, emocional. Então, quando aquilo aconteceu, cheguei ao balneário, porque eu dei entrevista, mal o jogo acabou, dei entrevista, recebemos a medalha, eu fui ao balneário e depois já não voltei mais. No balneário caiu, aí é que desatei a chorar, parecia um bebê. Só pelas dificuldades que passei. Nem pensei, olha, uau, vou entrar na história do West Ham, não pensei nada disso, para ser sincero. Na minha mente só estava, finalmente. Então, foi mais isso. Para ser honesto, foi mais isso. Eu podia estar aqui agora a dizer não, sim, tal. Não, mentira. Eu pensei literalmente, uau, obrigado Deus, obrigado Senhor. Ricardo, e eu tinha uma pergunta para ti que acho que pode encaixar nesta fase da tua carreira. Tu foste internacional jovem diversas vezes, tiveste um trajeto muito sólido nas seleções jovens de Portugal, não chegaste a estrear-te pela equipa principal. Pergunto primeiro se sentiste que nessa fase em que estavas realmente a marcar bastantes golos, aí importante no West Ham, se podia ter surgido uma oportunidade e, em segundo lugar, se ficas com alguma mágoa dessa estreia nunca ter acontecido. Podia ser chamado? Podia. Quando subimos de divisão, acho que tive uma convocatória, porque normalmente acho que fazem, tipo, imagina, vão 22, convocam 24 ou 25 e depois cortam os 3 na última convocatória. Acho que tive uma dessas, que o clube me alertou. Mas mesmo na Premier League, eu acho, se eu mantesse, porque mesmo quando subimos, eu comecei a ter lesões outra vez. Eu desloquei o meu ombro direito. Imagina, a época começa em agosto, em outubro eu desloquei o meu ombro direito. Só voltei a jogar em janeiro. E até adaptares outra vez, a época acabou. Claro. E no ano seguinte desloquei o meu ombro esquerdo, em outubro também. Como mais 3 meses, porque o deslocamento, a operação são 3 meses. Então, eu acho que se eu fosse consistente a jogar, naturalmente eu ia demonstrar, né? Eu acho que naturalmente ia ser chamado à seleção. Não foi o caso, acontece. Eu, por acaso, não perco o sono sobre isso. Não fico triste,
porque eu sei da minha qualidade, eu sei que eu... até porque quando eu olho para o europeu que Portugal ganha, 2016, eu olho para o campo, está lá o Nani, Moutinhos, então, e por aí fora, Quaresma, eu joguei com o Quaresma, joguei com o Nani, joguei com Moutinhos, então eu não me sinto desvalorizado, eu não me sinto... Sim, nunca me senti mal. Isso da seleção foi uma pena, mas não me sinto mal com isso, até porque sei o motivo. Porque eu tenho a certeza absoluta, eu estando a jogar e estando bem, eu ia à seleção. O meu percurso todo foi isso. Acho que naturalmente ia ter a minha estreia nos Séniores. Infelizmente não aconteceu. Eu não me mordo por isso. Tanto que às vezes me pediam para ir jogar para a Guiné, eu dizia que não me identifico. Eu na minha mente só vou cantar um hino, que é o hino de Portugal, e se eu for jogar, eu vou jogar pelos Astros. Se não jogar pelos Astros, tudo bem, não se passa nada. Agora, eu não vou jogar para a Guiné como não deu para Portugal, vou jogar para a Guiné, porque É muitos até uma questão fizeram de isso e eu respeito não sou, pela Guiné também. Por esses jogadores, porque se eu for lá eu vou tirar lugar de alguém que sempre esteve lá e lutou e carrega o símbolo do país com muito fervor, né? Por isso sempre disse que não. E as pessoas às vezes acham, é muito... Não, é porque achei errado e até hoje acho errado, pronto, e não faço. Mas sim, torço por Portugal sempre, vejo os jogos e vibro, até porque quando ganharam o Euro tinha lá amigos, então é um prazer enorme. Enorme. Ricardo, olhando para a tua carreira, falta-nos falar de mais 2 experiências, mais 2 países. Tu foste fazendo o teu percurso em Inglaterra, mas entretanto em 2015, penso que seja isso, no início de 2015, rumas à Turquia. Mais uma vez, como é que surge o Akhisar e o que é que te levou a aceitar esta proposta? Sentias também que precisavas de algo novo, de um desafio novo? Sim, eu estava frustrado no West Ham. A minha frustração era com o treinador especificamente, mas era o acumular das situações. Então, desculpa, quando eu saí eu não deveria ter saído. Eu saí mais pelo projeto, eu queria jogar a ponta outra vez, eu estava a jogar extremo, como sabes, e quando o meu empresário trouxe o Akhisar, cativou-me com ir jogar a ponta, cativou-me, eu nem sabia quem era Akhisar, para ser sincero. Cativou-me ir jogar a ponta, cativou-me com o Roberto Carlos, treinador, cativou-me com o Custódio, que ia ter lá, né? Então, cativou-me com o projeto. E eu digo claramente, já disse isso várias vezes, foi um dos meus maiores erros da carreira. Esse foi. Mas em que medida? Porque é que dizes isso? Porque na altura a minha esposa estava grávida, a minha filha, a minha primeira, ia nascer em abril, eu fui em janeiro, final de janeiro, para um clubinho, estou a sair de um West Ham, para um clubinho. De aproveitamento não tinha nada, de vantagem não tinha nada, só acabou por prejudicar. E eu não tinha noção do impacto que o nascimento da minha filha ia ter na minha vida. Então, quando a minha filha nasceu, eu volto para o nascimento dela. Tive a felicidade, dou glória a Deus por isso, por ver todos os partos dos meus filhos. Presenciei todos. E há uns que não presenciam, então eu devo agradecer por isso. Mas eu não devia ter-me colocado nessa posição de não só não estar presente no parto, mas não estar presente no dia a dia. Claro. E foi na posição que eu... E isso teve um impacto brutal na minha vida. Brutal, mas brutal mesmo. Criou uma raiva em mim sem fim. E porque a minha filha nasceu, imagina, dia 12, pediu o Roberto e deu-me dia 13, dia 14 eu estava no avião para voltar. Ou dia 15.
Chorei o caminho todo. Chorei no táxi, chorei no avião, eu chorei até adormecer, parecia uma criança. Uma raiva. Eu cheguei e voltei, eu estava todos os dias chateado, todos os dias. Eu queria lutar, queria dar soco em alguém, todos os dias. Tanto que me condicionou o verão, porque quando eu volto, o campeonato acaba em maio, eu volto, vou de férias e eu não quis jogar. Eu não quis me separar da criança, da mãe, nem sequer por um dia, por um momento. Então, fiz de tudo para passar a pré-época. Tive comportamentos horríveis, mesmo o meu agente ligou, tem isto, não sai, não quero. Então, e só voltei a jogar, foi ali que eu fui para Cheltenham. E porquê que eu fui para Cheltenham? É lá perto de casa. Eu já tinha negado tanta coisa, então quando eu depois pensei, a minha esposa disse, acho que já está na hora. E eu, tá bem, vamos lá. E mal treinava. Não quis. O futebol já não era o meu foco. Não era. Porque eu sei que o futebol é o meu rendimento, é o meu sustento, então eu tinha que voltar a trabalhar para poder dar condições à mãe e à criança. E chegou que julho, não fiz nada, só comecei a procurar trabalho final de julho e agosto. Agosto as épocas estão a começar, equipas estão feitas, então só voltei a jogar em novembro, se não me engano. Novembro. E foi ali em Cheltenham. Aí eu já estava calmo, já estava mais receptivo e joguei um mês. Chegou janeiro no Cheltenham, mudaram de treinador. O treinador chegou ali e começou-me a dar palestras desnecessárias. Eu disse, opa, eu não tenho vida para isso. O meu agente falou comigo, o Custódio e o Douglas Ferreira, que também era do Braga, estava no Aquissar, que já os tinha apanhado antes, estavam a insistir para eu voltar e fizeram pressão lá no treinador para eu voltar e eles também me queriam, então eu estava mais suscetível a isso. Falei com a minha esposa, fizemos um plano e pronto, lá voltei e assinei 1 ano e meio. Aí já foi mais feliz. Aí já tivemos uma fase, um período mais feliz. Aí a minha ida de volta à Turquia já foi em termos familiar, já foi mais tranquila. Sim. Estando bem nessa vertente, podias estar bem também dentro de campo. É um bocadinho isso, não é? Sim, não, comigo esquece. Se eu estou, o que influencia mais é a minha família. Se eu não tenho a minha família não está bem, esquece. Não adianta em nada, Tu podes me tirar o futebol, eu estou nem aí, mano. Mexe com... Tanto que eu tinha tolerância zero tolerância. Mexe com os meus filhos ou com a minha filha, eu como estou vivo mesmo. Zero tolerância. Eu comecei a ter mais controle de mim, tanto que na China eu tive esse problema. Comecei a ter mais controle sobre essa situação quando converti-me ao cristianismo. Em 2018, no verão de 2018 converti o cristianismo, aí já pronto, aí tenho mais controle sobre mim, aí já tenho mais paz, já aceito as coisas diferentes, já tenho uma visão diferente, mas a minha família era a minha âncora na altura, então e ninguém podia mexer com isso. Aliás, era a minha felicidade, era o meu tudo, era o meu centro. Tu não podias mexer no meu centro. Podias tirar futebol, estou nem aí. Tocas na família e tinhas problema, sim. Ricardo, já disseste que o clube ficava numa zona algo remota. Eu por acaso estive a olhar no mapa e não havia assim grande coisa à volta. Pronto, como é que era a cidade? Como é que eram também os adeptos? Porque ouvimos sempre falar do fervor dos adeptos turcos. Sentias isso no teu clube? É um clubinho. Hoje não sei se acho que está na 3ª divisão, sei lá, nem sei se existe, porque quando o presidente morreu, ele nem tinha o próprio estádio. Jogávamos em Manissa. A cidade fica em Izmir, é onde fica o aeroporto. Izmir é fantástico, só que aquilo fica mais ou menos, acho que é 100 km de Izmir. Então às vezes no ano seguinte, quando aceitei voltar, aquilo ficava, a gente fazia 1 hora, bate e volta, 1 hora para lá, 1 hora para cá, e andar, a abrir 1 hora a andar bem, né? Se andares, imagina, 120, faz 1 hora e meia. Então era esticado, tanto que a gente alternava. O Custódio conduzia um dia, o Custódio conduzia mais que ele gostava de conduzir. Às vezes era o Douglão, às vezes era eu. Então o Custódio também é mesmo líder, é nato líder. Então
é o que ele disser, a gente seguia. E acabamos por formar aí um núcleo fixe. Mas no primeiro ano, eu sou muito de ficar perto do treino. Eu não gosto de ficar longe do treino. Mais de meia hora não quero. Então eu fiquei lá na cidade. Só que eu fiquei lá na cidade, era tão remoto. Tinha um restaurante, imagina, e era as vacas, os cavalos, era tudo ali. Se vivesse 500 pessoas ali, era muito. E eu não tinha a minha esposa. Imagina, a minha esposa está grávida. Ela, quando esteve lá comigo, e a minha esposa nem é esquisita. Então estivemos lá no Aquissar, imagina, só tem um hotel que diz que é 5 estrelas e deram as estrelas, dizia, tem piscina, uma estrela, tem restaurante, uma estrela, imagina, é ridículo. Acho que aqui em Portugal nem dava as 3 sequer, mas lá é 5. Então, mas passámos fixe, imagina, de manhã ouves o Mosca às 6 da manhã, a chamada para o Mosca, ouves a galinha a cantar, ouves... é ridículo, mas enquanto a minha esposa ficou comigo aí, estávamos top. Eu nem queria saber. Assim que a minha esposa voltou para a Inglaterra, esquece. Aí comecei logo a bater mal. Sim. E Ia tentar também pela questão de teres o Roberto Carlos como treinador, como é que foi essa experiência? Afinal de contas, estamos aqui a falar de um nome com peso na história do futebol, como é que foi trabalhar com ele? top, top. Estar na presença dele, ouvir as experiências dele. Não, top. Isso aí não tem nada a dizer. Não tem nada a dizer. Está top. As coisas que eu tiro da Turquia como positivo, quando eu volto atrás, porque foi da pior decisão que eu tomei na minha vida. A primeira ida. Porque a primeira ida teve influência no tudo que veio a seguir. Não na segunda ida. A segunda ida foi top. A segunda ida foi bem pensada. Na primeira ida foi mal pensada. É por isso que até hoje eu aconselho, não se toma decisões com emoções. Não se faz, porque vai estar sempre errado. Então, mas o que eu tiro de bom é isso, essas conexões, essas experiências com o Custódio. Nossa, eu conheci o Custódio da seleção, mas na Turquia, nossa, ficámos assim, meu. Até hoje, top, top. Um grande amigo. Douglão, eu conhecia por ouvir, às vezes ver jogos na televisão, lá no Braga, quando jogava. Até hoje somos amigos. Até hoje somos amigos. Então, isso foi top. E depois a experiência em si foi top. Conhecer uma cultura nova, uma cultura completamente oposta à minha. A comida, o viver em si. Nisso foi top. E Turquia é muito rica em história, em gastronomia, é muito bonito. É muito bonito. Então é um país que eu aconselho todo mundo a ir hoje em dia, a visitar. É incrível, Turquia. Tem tudo para todos. E depois muita história centraliza ali também. Por exemplo, depois virei cristão e sei que muito das missões missionárias, muito das missões do Paulo passou por ali. Era a Ásia Menor, por exemplo. Tanto que as 7 igrejas do livro da Revelação, que é o último livro, é passado ali na Turquia. E um deles é da cidade de onde eu vivia, que é Izmir, que na altura chamava Esmirna. Então, sim, incrível, incrível. Mas só na segunda ida que eu pude desfrutar disso, na primeira não. Acredito, porque tenho muito essa ideia de que realmente a nível cultural a Turquia é um país que acrescenta muito a quem fica lá e quem está lá a jogar. Olha, e pergunto também, explica-me por favor como é que um jogador marca mais golos na taça do que no campeonato. Simples, é a plataforma que tens. Então, quando o treinador decide embirrar contigo, mas aí estava-se a passar coisas lá dentro do clube. Na altura, pá, houve trairagem, expulso do clube com o Sami, que era do Porto, foi expulso do clube, então ficou eu e o Custódio, agarrámos uns aos outros e tentámos ser o mais profissional possível. O Lopes estava lá na altura, o Miguel Lopes, Sim, 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 local. mas as birras era para eu e o Custódio, o Sami e o Douglão. E o Sami e o Douglão puseram-se a jeito, levaram tiros, eu e o Custódio protegemos-nos e aconteceu que o Mister
só punha Rodega a jogar. A mim, só me metia na taça. E de vez em quando eu entrava entrava substituto, né? Minuto 80, minuto, sei lá, 75. Então, quando eu entrava, eu ia fazer os meus gols. Mas onde eu jogava titular, os 90, era na taça. Então, a minha plataforma era a taça. Então, na minha mente, eu sou profissional, eu sou pago para jogar, é na taça, é onde quer que seja, eu vou jogar e vou dar o meu máximo. E foi isso que aconteceu. Na taça, eu punha a segunda equipa e a gente fez uma trajetória enorme, porque eu acredito que um jogador pode fazer diferença, pode influenciar o resto. Até eu tenho um lema, um bom jogador é aquele que melhora os que estão à volta. Não só ele, mas os que estão à volta. Isso sim é um bom jogador. Então eu tentei ser esse bom jogador, pronto. E tivemos sucesso, por assim dizer. Pronto, era por causa disso e até criámos uma afeição enorme um pelos outros, com os turcos, porque eu lidava mais com os turcos, porque eu era o único estrangeiro que jogava, porque na taça era só os turcos. Pronto, sim, foi literalmente isso que aconteceu. Então eu tinha uma média, imagina, de 7 jogos, 14 golos, por exemplo, sim, da taça. Ricardo, corrige-me se estiver errado, mas essa prestação de 14 golos nessa temporada, acredito eu que te permita e tenha sido um bom aliado para fazeres um bom contrato na China, porque acredito eu que a nível financeiro tenhas tido, se calhar, aqui uma oportunidade que até então não tinhas tido. Sim, permitiu. Mas, por exemplo, eu olho para trás hoje e se calhar preferia ter ficado na Turquia, porque eu tinha propostas, eu tinha uma boa proposta, por exemplo, de Cachimpassa na altura, que eu não olhei. Preferi ir à China, que eu estava já fixada na China. Já tinha discutido isso com a gente, porque na altura foi que a China começou a contratar os Hulks e tudo mais. Só que aí está, como a decisão já foi, e eu digo isso, hoje tomas uma decisão, tu não sabes a consequência, se vem logo ou vem depois. Às vezes é um ripple effect e vai indo. Então, a minha primeira ida à Turquia afetou demasiado a minha carreira. Porque se eu ficasse em Inglaterra, eu ia jogar outra vez, eu ia continuar na Premier League. Se eu saísse da Premier League para a China, o que é que tu achas? Premier League para a China ou Akhisar para a China? Acho que na teoria era melhor, não é, esta oportunidade de Premier League para a China. Exatamente. Aliás, até porque quando eu fui para Akhisar, logo quando eu assinei em janeiro no Akhisar, último dia, quando assino em Akhisar, eu acabei de assinar, voltei para o hotel e liga-me o treinador que estava no Charlton. Disse, olha, o agente, isso início de 2016, o meu agente ligou-me a perguntar sobre ti, se queres ir para a China, e disse-me os valores. Eu disse, sai daqui, meu, acabei de assinar, vou já rescindir o meu contrato. Ele, não podes, mas por que não me disseste? Eu disse, tá bem, pronto, e ficámos por ali. Depois, pronto, eu saí depois, no ano seguinte, em 2017. Sim, eu fui, literalmente, pensei em termos financeiros, na segurança que ia dar para a minha família, para mim, e por isso arrumei-me à China. Sim. Mas podia ter ficado, não ia ser os mesmos valores, mas também ia ganhar muito bem. E se calhar a minha continuidade de futebol ia ser outra, por exemplo, porque tudo tem consequências. Claro, lógico. Olha, e pergunto também como é que foi a adaptação a uma realidade completamente distinta. Isto é, acredito que comparando, por exemplo, a Turquia com a Inglaterra ou com Portugal já seja diferente, mas a China, a nível de dia a dia, da sociedade em geral, já deve ser um salto bastante distinto para o que estás habituado aqui na Europa. Sim, por exemplo, a Turquia é completamente diferente da Inglaterra. Completamente. Aliás, todo o sítio é. Da forma que se vive futebol em Inglaterra, boa sorte em encontrar. É por isso que as pessoas saem de Inglaterra e querem voltar.
querem voltar, porque como se vive aí o futebol é completamente diferente. É um outro mundo, literalmente. A Turquia é uma cultura completamente diferente do que da Inglaterra. China está num outro extremo, literalmente. E eu também, quando eu vou para uma cidade, Henan, Zhengzhou é centro da China. E não estás a imaginar, é tipo o estereotipo dos filmes. Tipo, eu sei, imagina, sais do hotel, é motos a passar, é carro, é bicicleta, é um em cima do outro. É exatamente isso. 4 pessoas numa moto, estás a andar de carro, não podíamos conduzir, era proibido, só tínhamos que ter motorista. Estás a andar de carro, na autoestrada, o carro está a vir na tua direção, tu não sabes quem é que está certo, quem é que está errado. Isso é China. Isso era Zhengzhou. Mas as pessoas eram impecáveis. Todo o preconceito que eu tinha dos chineses voou. Porque normalmente, por exemplo, em Londres tem muita comunidade chinesa. Tu pensas, são pessoas tipo, não querem falar com os outros. Quando as pessoas são reservadas, tu começas a pensar muita coisa. Porque o chinês só anda com o chinês. Então começas a criar, nem paranoia, começas a criar ideais que se calhar nem existem. Então quando chegamos à China, nossa, o chinês é engraçado, o chinês é extremamente divertido, o chinês é tranquilo, é pacífico, é top, gente top. Havia coisas culturalmente que não batia certo, claro, em termos de ansiedade, em termos de cuidados pessoais, mas tirando isso, top. Olha, foi uma das nossas maiores experiências, eu e a minha esposa e as crianças. A minha segunda, ela diz que é chinesa. Sim, ela viveu 2 anos na China, ela diz que é chinesa, identificou. Aliás, ela chega à escola, a primeira amiga que arranja tem que ser chinesa. É incrível, ela é um imã, logo, chama logo, vamos. Sim. Ficou-lhe mesmo, não é? Ficou, não, top. A gente passou uma experiência top na China. Top. Era difícil, não tiro isso. Era difícil, muito difícil, porque eu passava muito tempo fora de casa. O treino era longe, era muito fora da cidade. A gente viajava 2 dias antes do jogo para jogar fora. Um dia antes do jogo tinha que ficar no hotel. Então, numa semana ou 2, eu passava mais tempo fora de casa do que em casa. E nisso eu tiro o chapéu à minha esposa, impecável. Ela sempre me seguiu, sempre me deu apoio. Top. Sempre me adaptou com os putos, criou atividades com os miúdos. Top. Então, para mim, aquilo era a minha âncora. Quando eu tinha essas coisas, estava tudo bem. Eu podia trabalhar em paz. Ricardo, tu estiveste em 2 clubes na China, pelo que eu estive a ver, separados por as cidades por cerca de 700 quilómetros. É possível traçar semelhanças e diferenças entre as 2 cidades ou eram relativamente Extintas. parecidas? Não, extintas. Completamente distintas. A outra cidade, como eu disse, é China. Não estás a imaginar. China. Às vezes nós vamos de férias, não conhecemos a cultura. Às vezes vivemos num país futebolista ou vamos para época, não conhecemos. Eu, por exemplo, eu fui ao Japão, fui a Tóquio, passei muito tempo no hotel, por exemplo. Eu saía pós treinos, jogos e voltava ao hotel. E ficava ali perto do hotel. Fui para a Tailândia, para a Coreia do Sul, mesma coisa. Na China, eu vivi na China. Na Turquia, eu vivi na Turquia. Vivi no meio dos turcos. Com a língua, sem entenderem inglês. Ali, desenrasca-te. Sem ajuda, sem tradutor. E a gente gosta disso. Porque acaba por submerger no país em si, no que é realmente a cultura. Porque podes passar pelo turista, né? Ficas só no luxo e tal. Então, a primeira ida à China foi top. Mesmo ver a cultura em si. E a gente apaixonou, a gente adora. E na segunda, já completamente distinta. É uma cidade com influência alemã, perto do mar. Nada a ver, mas nada a ver. As pessoas falavam inglês, super limpa. Nada a ver. Era uma cidade europeia. Certo. Literalmente. Olha, e gostava também de questionar acerca de algo que já falaste. Tu rumas à China na altura em que o país vai investindo de forma séria em grandes estrelas do futebol mundial.
Se eu não estou em erro, chegaste a jogar, por exemplo, com o Yaya Touré. Como é que foi lidar com este campeonato cheio de grandes estrelas, de jogadores famosos? Havia contacto entre os jogadores estrangeiros? Como é que isto funcionava? Por acaso havia os jogadores, o Yaya Touré jogou na segunda liga, porque a nossa equipa estava na segunda, o projeto era subir a equipa. Era um clube que era filial com Barcelona, gostava de Barcelona, o presidente era fã de Barcelona, tanto que os treinadores tinham que vir de Barcelona. Porquê que me foi buscar? Não faço a mínima. Não faço a mínima. Porque de relação com o Barcelona não tem nada. Pronto, por isso veio o Yaya Touré, por exemplo. E o Yaya era a maior figura, é um gajo top, muito na dele. Tem histórias incríveis para contar, não posso as contar. Não há uma que possas, pelo menos? Não possas contar. E a mais engraçada de todas eu não posso contar. Lamento. Coisas do balneário. Coisas do balneário. Não, sim, mas em termos de apanhar figuras assim, foi mais quando estava no Hernan Jie, porque estávamos na primeira na Superliga chinesa e aí apanhavas, claro, os Oscars, os Hulks, os Patos, os todos, né? E esses tinham ligação, tinham ligação. Eu lembro, por exemplo, quando joguei contra o Paulo Souza do Tianjin. Ele estava no Tianjin, ele disse para trocamos do número para estarmos juntos. Só que eu quando não estou no futebol, eu estou em casa. Estou em casa. Estou com a minha esposa, vamos passear, fazer algo com as crianças. Então eu não tenho tempo. Não tenho outro tempo. Ou eu vou ao treino, ou vou ao jogo, ou tenho aquele tempo quando eu estou no estágio, quando saio do estágio não me vejo mais. Então eu tinha essa limitação, por assim dizer. Mas os outros não. Os outros não. Apanhei o Orlando Sá, ele tinha uma vida completamente fora de futebol, por exemplo. Podia viajar e tal com quem quisesse, quando tivesse folga, isso. Eu já não. Eu sou. Eu, quando chego, digo logo: eu tenho a família, a minha vida é familiar, eu sou homem de família, então tudo é à volta da minha família. Então, mas os outros tinham. Eu tive vários convites, simplesmente não convivi. Eu convivi, por exemplo, quando o Vitor Pereira, né? O treinador, sim, sim. Que está no Wolves. Sim, exatamente. Sim, o Vitor Pereira estava no Xangai com o Hawks e não sei o quê. A gente jogou, perdemos 1-0, se não me engano. Joguei muito bem. O Mister até me felicitou, os jogadores também, e convidaram-me para ir tomar um copo, porque eles iam ficar na cidade, porque o jogo é à noite, só ia no dia seguinte. Convidaram-me para ir tomar um copo. Eu saí do estádio, eu disse, fui para casa. Era a minha vida. Mas tinha essas oportunidades. Eu é que não tirei proveito delas. Ricardo, estamos aqui a chegar ao fim da nossa viagem. Eu tenho só mais uma pergunta da entrevista em si. Sendo direto contigo, o que é que poderia ter sido o Ricardo Vaz ter sem as lesões? Uma pergunta top. Sem lesão, com cabeça no lugar, cabeça como tenho hoje, esquece. Acho que o céu é o limite. O céu é o limite. Acho que é aqui uma excelente maneira de terminarmos. Ricardo, tenho só aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, eu faço-te as perguntas e tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça sobre as experiências que tiveste no estrangeiro. Ok. Para começar, qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Grécia. O país com a melhor gastronomia? Grécia. O clube destes que jogaste no estrangeiro com o melhor estádio a nível de infraestruturas? Ei, meu. West Ham. O clube com os melhores adeptos? West Ham. O melhor jogador com quem jogaste, com quem partilhaste o balneário? JJ Okocha. O melhor treinador que tiveste nestas experiências no estrangeiro? Adjunto. Treinador adjunto. Principal ele não foi bom, mas adjunto, o melhor treinador que tive
foi Sami Lee. Mas o melhor treinador, onde eu aprendi mais, muito mais, foi os 2 espanhóis que eu apanhei na China, em Qingdao. Apanhei o Jorge Vinales, que ainda está na China, e o Juan Manilo, que está com o Pep. Esse Certo, foi que eu exatamente. aprendi mais. Agora, o treinador que eu desfrutei mais, que eu senti que acreditava em mim, estrangeiro, a não ser o coceiro, o meu pai, é o Sami Lee. Era incrível, meu. Incrível comigo. Pergunto se há assim algum jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial. Com esses treinadores ou o jogo em geral? Não, um jogo no geral. Destas experiências no estrangeiro, um jogo. Tem que ser do West Ham, que até hoje é falado. Eu tenho outros, mas esse sobressaiu a todos. Pergunto também se há algum adversário, ou seja, o adversário mais difícil que enfrentaste, sendo um avançado, um extremo, se havia algum central ou algum lateral que deixava mesmo de cabeça em água. Olha, o adversário mais difícil foi... Eu nunca apanhei um lateral assim que me deixou... Eu estando fit e preparado, não apanhei. Mesmo os centrais também não digo. Mas eu apanhei equipa de Chelsea. E equipa do Chelsea, eu estou a falar do Mata, do Hazard, do Oscar. Eles tinham um complô dos 3 e descaíam sempre para as alas. Ficavam numa ala. Normalmente a ala esquerda deles. Certo. Que é a nossa ala direita. E ali apanhas sufoco mesmo. Eles fazem-te um triângulo ali e não sais dali. E o Manchester City, do Nasri, Agüero, Davi Silva, sufoco mesmo, apanhas sufoco aí, meu. Então, assim, tipo, 1 para 1, tens o Ashley Cole, mas para mim, ok, era o normal. Tens o Kyle Walker, que vais apanhar, já sabes que vais ter que correr bués no dia, mas não me assustava tanto. Agora, quando apanhei esse triplo ali, o triplo do City, aí passas mal. Aí pensas que eles estão a jogar com mais 5 jogadores, meu. Ricardo, só mesmo para terminar, pergunto qual foi o país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado? Alemanha. Certíssimo. Ricardo, olha, só te posso agradecer por estas quase 2 horas que tiraste para conversar comigo. Digo-te da maneira mais sincera possível que foi um gosto para mim receber-te aqui, conhecer a tua história e ouvir-te. Portanto, muito obrigado mesmo. Obrigado, Diogo. Agradeço pela oportunidade e mais uma vez dou graças a Deus, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esta oportunidade. Obrigado. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.